Fala pessoal, beleza? Dando continuidade então à nossa aula de gráficos no Google Sheet, eu vou mostrar mais alguns exemplos de como inserir gráficos diferentes, né? No vídeo anterior nós inserimos gráficos de barras, gráficos de colunas, barras e linhas, e aqui eu vou mostrar um exemplo com um gráfico de colunas empilhadas. Esse é um gráfico particularmente interessante quando desejamos comparar valores e referências diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho 3 regiões, temos total de vendas mês a mês, o total de vendas de cada região no final de um ano, o total de vendas de janeiro somadas 3 regiões. Se desejarmos, por exemplo, fazer uma apresentação onde o objetivo é demonstrar qual a região está sendo mais produtiva ou mais lucrativa, novamente não é interessante você apresentar uma planilha, porque se você apresentar esses dados dessa forma, apesar de ser óbvio, as pessoas vão ter que ficar buscando esses valores, comparando, isso dá muito trabalho, não é visual. E o gráfico vai resolver esse nosso problema. Então aqui eu vou selecionar os dados somente dos meses e das regiões. Observem que eu não seleciono os totais, porque os totais não vão me interessar. O próprio gráfico, que a gente vai inserir o modelo, ele já vai totalizar isso. Tá? Então novamente eu vou lá no menu Inserir, opção Gráfico. O Google Sheet ele é interessante porque ele já traz um gráfico que ele acha que vai ser o mais adequado. Se vocês tentarem fazer isso no Calc e no Excel, por exemplo, ele sempre abre com o gráfico de barras, se eu não me engano. Barras, não. Abre o gráfico de colunas. Tá? Ele sempre começa no gráfico padrão, que é o gráfico de colunas, e é você que tem que identificar qual é o melhor gráfico. O Google Sheet ele já tem aí uma certa inteligência, entre aspas. Então ele já analisa o conjunto de dados e ele apresenta para você. Falou, ó, eu acho que esse aqui fica interessante. E observe, ele já trouxe aqui o gráfico de colunas empilhadas para gente, né? Então vou arrastar esse gráfico aqui para o cantinho. Então eu tenho aqui um comparativo das regiões. Olha, as cores, região verde, a verde é a região 3, vermelha é a região 2 e azul região 1. E eu consigo ter aqui ó, os meses no eixo X, valores no eixo Y. E a gente consegue observar que a região 1 é a região que mais vende, seguida da região 2, e a região 3 é a menos lucrativa. Esses dados, obviamente, eles estão aqui na sua tabela, né, na sua planilha. Só que aqui a gente tem que comparar um a um, e aqui está numa forma visual. Se vocês quiserem alterar isso, vocês podem personalizar as legendas, personalizar o eixo vertical, o eixo horizontal, trocar o título do gráfico, né? Podemos vir aqui trocar esse título, ou colocar ele em negrito, ou colocar ele em itálico, podemos centralizá-lo, né? Deixar ele centralizado, tá? Podemos trocar o estilo do gráfico, tá bom? Podemos colocar ele em 3D, vai ficar assim, né? Podemos maximizar, fica feio, né? Não ficou legal. Tá? Podemos trocar as cores dessas barrinhas. A gente pode vir aqui trocar a cor de cada uma dessas barrinhas. Basta selecionar a barrinha, olha, região 2. A gente pode vir aqui e colocar, sei lá, preto. Não convém colocar preto, né? Não é uma cor muito interessante para o gráfico, mas apenas para exemplificar, fica bom, tá bom? Então vocês fazem o ajuste. Observem que não tem muito segredo trabalhar com gráficos. O mais importante é vocês entenderem qual a série de dados vocês desejam representar. Essa é o primeiro passo. Identificar a série de dados, identifica a série de dados, aí vocês vão inserindo os gráficos de acordo com a necessidade. Vamos mostrar mais um exemplo aqui. Então, um gráfico de radar, por exemplo. Eu tenho aqui o gráfico de radar é particularmente útil para fazer comparações também, tá? Tem muito em jogos, né? Jogos eletrônicos, a gente encontra bastante gráficos de radar para comparar desempenho, né?
desempenho de personagem, por exemplo, jogos de futebol, quando você apresenta um gráfico de radar com o jogador, se ele é mais forte com a perna esquerda, com a perna direita, se ele tem mais velocidade, se o passe é bom, tá? Então aqui eu tenho um exemplo simples de 4 lojas, né? Uma loja amarela, loja azul, loja verde, loja vermelha. Poderia ser loja do Joaquim, loja padaria pão quente, né? E poderia ser N produtos aqui, tá? Eu só coloquei 3 e eu quero saber aqui, comparar os tomates, as alfaces e os quiabos, né? Então eu posso selecionar toda essa minha série de dados, menu inserir, gráfico. É sempre no mesmo lugar. Seleciona o produto, seleciona a série de dados, menu inserir, gráfico. Aqui ele sugeriu um gráfico de linhas. Observem que é um gráfico estranho, né? Se vocês observarem esse gráfico inserido, não é exatamente isso que a gente queria, né? Eu vou trocar esse gráfico então e vamos achar aqui o nosso gráfico mais adequado, que é o nosso gráfico de radar, que é esse aqui, ó, gráfico de radar. Tá vendo? Ele estava aqui em outros, olha. Procurei aqui, ó, gráfico de linhas, tal, áreas, pizzas, e temos aqui gráfico de radar. Pronto, o gráfico de radar está inserido. Vamos ver se a gente consegue ajustar ele um pouquinho, porque ele ficou meio fora. Vamos aumentar ele um pouco a região dele, só para que a gente possa ajustar. Legal. Vamos tentar trocar aqui então a posição da legenda. Tamanho da legenda, ela está automático. Vamos colocar em tamanho 10, diminuir um pouquinho aqui. Posição, vamos colocar à direita. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Vai ter que fechar, né? Pronto, ficou à direita, mas a gente vai ter que aumentar porque ela ficou pequenininha agora. Então, ajusta. Observe que o processo de construção no gráfico, ele não tem uma regra, né? Vocês têm que ir ajustando de acordo com a sua necessidade. Ó, 14, vamos colocar em negrito, legal. Qual a leitura? Como que a gente lê um gráfico, né? O gráfico ele é lido da seguinte maneira, esse gráfico de radar. Você tem aqui o tomate em azul, a alface são as linhas vermelhas e o quiabo a linha verde, né? Então, quando as bordas aqui, essas linhas de fora, essa linha de fora, mais essa linha, mais essa outra linha aqui, representam os preços, né? Então a borda mais externa aqui é o maior preço possível que nós temos, tá bom? De todos, não de um produto só, de todos, tá? E a linha quanto mais próximo do centro, o centro é o 0, tá bom? Então, quando a gente olha a linha azul, olha só, a linha azul ela vai lá na ponta, bate lá na loja vermelha. Quando ela chega nessa borda aqui, significa que o tomate aqui custa R$3. Obviamente que qualquer coisa que esteja mais próximo do centro está mais barato. Então, quando eu olho essa linha azul, eu sei que a loja vermelha tem o tomate mais caro. E essa lógica segue-se para todos os outros produtos. Então, quando eu pego a alface aqui, que é a nossa linha vermelhinha, eu observo que a loja vermelha ela também está mais cara. Ó, ela está aqui nessa borda aqui próximo de R$1. E nas outras, olha, ela está bem abaixo de R$1. Abaixo de R$1, abaixo de R$1. Aqui na loja verde ela está um pouquinho mais cara, então provavelmente está mais barato aí na loja amarela e na loja azul, acho que com o mesmo preço, tá? E o mesmo para o quiabo, né? O quiabo faz aqui uma outra onda, um outro tipo de círculo que mostra que ele está mais caro na loja verde, um pouquinho mais barato na loja azul, um pouquinho mais barato na loja amarela. Observe que aqui ele custa R$2, né? O quiabo. Aqui ele deve estar custando R$1,50 na loja azul. Pode ver que ele está acima da linha. Ó, essa linha aqui representa R$1. Ele está aqui, ó, R$1,50. Na loja amarela ele custa R$1. E na loja vermelha ele é o mais barato, ó, deve custar aí uns 80 centavos, né, na loja vermelha o quiabo. Tá? Então a gente olhar aqui, ó, que é isso mesmo, ó, quiabo, ó, 80 centavos, ó, falei bonitinho o valor dele. Tá vendo, ó, por onde passa a linha verde? Ok? Então ele é um gráfico
Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de ler o gráfico do tipo radar, mas é um gráfico de comparação, tá bom? Outros gráficos que vocês vão encontrar são gráficos de pizza, que são gráficos comparativos, aqui também eu não inseri. Gráficos de linha, né? Aqui no caso eu tenho a evolução de uma ação ao longo dos dias, então eu tenho essas linhas sendo demonstrada, essa variação ao longo dos dias, né, dos preços sendo demonstradas por meio de uma linha, tá bom? Então cabe a vocês explorarem os recursos, explorarem os gráficos e entenderem. Há muitas ferramentas na internet, muitos tutoriais, sempre busquem informações. Dificilmente vocês vão saber qual é o gráfico exato que vocês vão querer logo de cara. Apenas após analisar a sua série, analisar o seu problema, vocês vão começar a construir. Reforço, um gráfico bem feito é aquele gráfico que não precisa de explicação, tá bom? Então, quando você olha o gráfico, você entende. Se você precisa explicar seu gráfico, é porque o seu gráfico não está legal, tá? Então, bons estudos e bons gráficos. Até a próxima, pessoal.